Como é que você está? Boa tarde a todos. Às 14h04, declaro aberta a 80ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, dia 24 de outubro. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Nenhum expediente, senhor presidente. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Temos hoje aqui a visita do Dr. Daniel Maia, que é um dos concorrentes aí, junto com o Dr. Diógenes, e me falta o terceiro nome aqui, eu não estou recordando. E Dr. Anilton, fazendo uma visita à corte. Seja bem-vindo, Dr. Daniel. Também me passou despercebido, e na última sessão não fiz o registro, que um evento organizado pela EGE, que aconteceu na cidade de Mossoró na última sexta-feira, campanhas memoráveis. Lá houve a doação de uma obra de arte, cujo autor é José Bolier Cavalcante. Citou que, pelo que foi passado aqui, ele, tendo estudado pintura em São Paulo, sempre voltava à sua origem. Ele tem uma galeria de arte em Mossoró e é um artista bastante renomado lá na capital do Alto Oeste. Então, a doação foi para o acervo do TRE e feita pelo artista plástico também moçoroense, Carlos Careca, que estará conosco aqui na exposição que teremos na semana de 4 a 7 de novembro, se não estou enganado. Será ele, me faltando o nome aqui, Demétrios, que é escultor, Demétrios Coelho, e uma exposição trazida algumas obras de Cristiano, que é o proprietário ali do restaurante Tomé, que tem uma galeria lá, então ele vai trazer aqui para o nosso átrio aí. E os três deixarão uma das suas obras em doação ao nosso tribunal. Então, aí retomando as doações que são feitas ao nosso regional, e que Davi Leite, inclusive, está com a obra aí de Bolier, que será tombada aqui, incorporada ao nosso patrimônio e colocada ali na sala da OAB. O destino dado, ele é uma escolha aí feita pela comissão que trata da recepção dessas obras. Então, agradecer aqui a Davi. E estamos aguardando mais obras a serem doadas de doutora Adriana Magalhães, que é uma contribuidora dessa formação, colecionadora, contribuidora na formação do nosso patrimônio. Eu que fiz uma visita à sua residência e lá pude observar o quão rico é o seu acervo, viu, doutor Zé Dantas? Verdade. Na sequência, sim, passa aqui o desembargador Cornélio. Comunicações, indicações e propostas. Nenhuma. Doutor Carlos Wagner. Também, sem comunicações. Doutor José Dantas de Paiva. Também, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente. Doutora Adriana Magalhães. Sem proposições, senhor presidente. Doutor Fernando Jales. Sem proposições, senhor presidente. Doutora Caroline Maciel. Então, iniciemos os julgamentos e o primeiro deles é prestação de contas número 925, de 53, do ano 2018. O relator é o desembargador Cornélio Alves, requerente Maria do Socorro Mariano da Cunha, o advogado doutor Vanderlei Alessandro Costa Silva. Está aí mesmo, desembargador Cornélio? Tem mesmo. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Maria do Socorro Mariano da Cunha, candidato ao cargo de deputado estadual.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo, opinando pela aprovação das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral requeriu não conhecimento da apresentação dos documentos referentes às contas retificadoras constantes nos eventos 1440621, 1440571, 1440521, 1440471, 144-421 e também no 1440271 e 1440221. Por ter se operado, segundo a Severa, o fenômeno da preclusão temporal. No mérito, manifestou pela desaprovação das contas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa A Excelência? questão da preclusão eu estou rejeitando, de acordo com as decisões aqui do tribunal. E no mérito, eu estou em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e também da Comissão de Contas, votando pela desaprovação das contas apresentadas por Maria do Socorro Mariana da Cunha, alusiva à candidatura de deputado estadual, e determino devolução ao Tesouro Nacional no prazo de 5 dias, após o trânsito em julgado, do valor de R$600, referente aos valores utilizados devidamente de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Quanto ao pedido da Procuradoria Regional Eleitoral, contido no parecer de folhas 69, 39 e 21, determino que, após o julgamento, seja emitido cópias dos autos à promotoria da 2ª Zona Eleitoral para apuração de eventual prática de crimes eleitorais. Artigo 350 e 350-A do Código Eleitoral. É como voto. O voto é disponibilizado. Alguma divergência? Com o relator. Relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, também na relatoria do desembargador Cornélio Alves, prestação de contas número 927, dígito 23, o ano 2018, requerente Valdeclécia Vitorino da Silva Bezerra, o advogado é doutor Vanderlei Alessandro. Tem mesmo, advogado? Tem sim. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Valdeclécia Vitorino da Silva Bezerra, candidato ao cargo de deputado estadual. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu o relatório preliminar, sugerindo a baixa dos autos em diligência para que a candidata sanasse as falhas apontadas, apresentando esclarecimentos dos argumentos necessários ao exame das contas. Após manifestação da candidata, com a apresentação de documentos complementares, a unidade técnica, em parecer conclusivo, pronunciou-se. Primeiro, pela aprovação das contas com ressalvas, e 2, solicitação de que a candidata seja instada a comprovar a efetiva destinação do Tesouro Nacional da quantia referente ao saldo financeiro de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não utilizados no valor de R$ 72,50. Está a se pronunciar a Procuradoria Regional Eleitoral, também opinou no sentido da comissão, né, pela desaprovação das contas e pela intimação da candidata nos temas acima referidos. Ao relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? O voto é também no mesmo sentido do parecer da comissão e da Procuradoria e pela aprovação das contas com ressalvas de Valdeclécia Vitorino da Silva Bezerra e também, conforme requeriu o Ministério Público, determinando essa intimação para comprovar a efetiva destinação ao Tesouro Nacional da quantia referente ao saldo financeiro de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, no valor de R$ 72,50 que não foram utilizados. É como voto. Alguma divergência? Com o Com o relator. relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Terceiro, prestação de contas número 936, dígito 82, o ano 2018, relator desembargador Cornélio Alves, requerente Márcia Faria Maia Mendes, o advogado doutor Fábio Uchoa. Está em mesmo, desembargador? Assim, Vossa Excelência tem a trata-se de palavra. prestação de contas apresentada por Márcia Faria Maia Mendes, candidata ao cargo de deputado estadual. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu parecer técnico, inclusive pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista a existência de falhas que, analisadas em conjunto, não comprometeram a integridade e a confiabilidade das contas apresentadas. O Ministério Público também opinou no mesmo sentido. E eu estou votando, senhor presidente, já adiantando, no mesmo sentido dos pareceres da Comissão e do Ministério Público Eleitoral.
Alguma divergência? Voto aí disponibilizado com Com relator. antecedência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O quarto teve um pedido de adiamento, né, desembargador Cornélio, que foi acatado e ficou para julgamento na sessão seguinte, então não mesa. O quinto, prestação de contas número 953, distrito 21, ano 2018, relatoria do desembargador Cornélio Alves, requerente Maria Luzia Paiva Bessa Vale e o advogado Dr. Vanderlei Alessandro. Está aí mesmo, desembargador Cornélio? Sim, trata-se de prestação de contas da candidata Maria Luzia Paiva Bezerra Vale, candidata ao cargo de deputada estadual. A Comissão de Análise de Contas pronunciou-se pela aprovação das contas com ressalvas, em parecer conclusivo. O Ministério Público também foi nesse sentido, e o meu voto também está no mesmo sentido, dos dois pareceres, tanto da Comissão como do Ministério Público Eleitoral. Alguma divergência? Com relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O sexto, prestação de contas número 963, distrito 65, ano 2018, relatoria do desembargador Cornélio Alves, requerente Gilberto Veríssimo Torres, advogado Dr. Roberval Fonseca de Oliveira, e estando em mesa, Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Sim, Cornélio. trata-se de prestação de contas apresentada por Gilberto Veríssimo Torres, candidato ao cargo de deputado federal. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu parecer para se considerar como não prestadas as contas em exames, diante da ausência de instrumento de procuração para a constituição de advogado. O parecer do Ministério Público foi nesse sentido e o meu voto está seguindo o parecer tanto da comissão como do Ministério Público, né, porque além de outras coisas, o candidato não fez a solicitação, o requerimento, a prestação de contas através de advogado. Então, esse motivo já é bastante para ter como as contas não prestadas. E é com o meu voto. Matéria já conhecida na corte, todos de acordo. Tem só uma penalidade aqui, que eu faço destaque, está no voto, né, e a penalidade prevista no artigo 83, inciso 1, que determina o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após o período até a efetiva apresentação das contas, determinando ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias, determinando que ele devolva ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 1.891,64, referente aos recursos do Fundo de Financiamento de Campanha não utilizados e sem comprovação na prestação de contas. Não tem, doutor Carlos Wagner, eu confundo, tem uma particularidade, não é essa, né? Não é essa aí. Então, Eu todos de acordo. Aquilo é do Processo julgado à unanimidade. É porque eu tive ausente na sessão que foi concluído o julgamento. Vossa Excelência iniciou e teve um período. Mas foi concluído lá. Foi concluído, eu não sei. porque prevaleceu a tese de Vossa Excelência. Oi? Porque era na relatoria do doutor Vladimir, aí Vossa Excelência pediu vistos, trouxe uma divergência. Isso o aí desembargador é outra Cornélio. coisa. Não, eu sei, eu estou fazendo. Por conta disso é que eu não. Eu sei que tem uma questão que Vossa Excelência trouxe e que eu não defini ainda qual seja ela. Mas me recordo que eu participei do início do julgamento e teve o doutor Vladimir, se não estou enganado, era o relator, Vossa Excelência divergiu e aí teve um pedido de vista do desembargador Cornélio, não sei. Agora quem não está... Por enquanto não temos ainda, vamos deixar chegar. Sétimo, prestação de contas número 1349, distrito 95, ano 2018, relatoria do desembargador Cornélio Alves, requerente Décio Gomes Santiago, advogado Dr. Cristiano Barros. Está em mesa, desembargador? Trata-se de prestação de contas apresentada por Décio Gomes Gutenberg Henrique Dias, candidato ao cargo de deputado estadual. Após manifestação do candidato, sem apresentação de novos documentos, a unidade técnica pronunciou-se pela desaprovação das contas com parecer conclusivo. Estado a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral também manifestou-se pela desaprovação das contas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Após manifestação do candidato, em sede de diligência, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais apontou que subsistiram as seguintes falhas. 1. Doações recebidas de outro candidato com informações divergentes nas prestações de conta do doador. Ausência de documento fiscal hábil a comprovação de despesa no valor de R$ 1.650. No item 1, a comissão menciona que a divergência entre valores declarados como recebido na prestação de contas e exames
e valores declarados como doados na prestação de contas da candidata doadora Carla Verusca, sempre aparece esse nome, doadora, né? Da análise dos autos, constata-se que a divergência em comento ocorreu em dados registrados na prestação de contas para o recibo eleitoral que é mencionado no voto, é um número extenso, em que consta na prestação de contas o candidato beneficiário a importância de R$ 1.190 e na candidata doadora a importância de R$ 700. Então a divergência seria nesse sentido. Um disse que foi 1.190 e quem recebeu disse que foi 1.190 e quem doou disse que foi R$ 700. De se destacar que o candidato, mesmo intimado para se manifestar sobre a divergência em comento, não apresentou o recibo eleitoral a ser mencionado ou novos documentos. Apenas afirmou que na sua prestação de contas contém integralmente as doações recebidas, bem como que, se houver retificação a ser feita, deve ser realizada na prestação de contas de Carla Verusca. Dessa forma, não sendo apresentado pelo candidato retificador e o recibo eleitoral que comprovasse o real valor da doação estimável em dinheiro recebida, permanecia em inconsistência verificada, caracterizando irregularidade de natureza grave por comprometer a transparência e a confiabilidade na prestação de suas contas. O parecer do Ministério Público nesse sentido, né, também de a irregularidade ser grave, e com relação ao item 2, o órgão técnico solicitou ao candidato que apresentasse documentação fiscal hábil à comprovação de suas despesas realizadas através de notas fiscais de número 1847-029, nos valores de R$ 1.650 e a outra no valor de R$ 350. Na sua resposta, o candidato não apresentou notas fiscais referentes a essas despesas, limitando-se a dizer, abre aspas, sendo certo que apesar da ação ou da não comprovação das notas fiscais, esta conta no registro do sistema de consulta desta Justiça Eleitoral e pelo baixo valor, a não apresentação destas não obstaculizou a análise das contas. Por todo o exposto, requer a aprovação das contas, ainda que com ressalvas. Fecha aspas. O órgão informou, eu digo o órgão técnico, né, informou que o parecer na base de dados da Justiça Eleitoral somente aparece a nota no valor de R$ 350, né? A outra não aparece. Quanto à nota fiscal no valor de R$ 1.650, informa que o órgão de tributação, a Prefeitura Municipal de Caicó, não encaminhou chave de consulta nem link para acesso direto, não sendo possível averiguar a regularidade dessa despesa. Então, outra despesa seria essa no valor de R$ 1.650, que não foi comprovada. Assim, não sendo possível a comprovação da regularidade do gasto de campanha referente à nota fiscal 1847, no valor de R$ 1.650, e não sendo a mesma apresentada pelo candidato, resta como caracterizada irregularidade grave e insanável, conduzindo à desaprovação das contas. De se destacar que a omissão do documento fiscal que comprovasse a despesa em comento corresponde a 81,40% das despesas pagas de campanha. Assim, permanece irregularidade inconsistente na não apresentação de nota fiscal relativa ao gasto eleitoral acima mencionado nos termos do artigo 63 da Resolução 23.553, não havendo que se falar em devolução de recursos, pois essa despesa foi custeada com a fonte de outros recursos. Posto isso, conforme demonstrada a prestação de contas contém irregularidades graves, sendo a sua desaprovação medida que se impõe, principalmente quando analisadas em seu conjunto, medida que se impõe e a que eu estou tomando no meu voto e estou indicando o voto pela desaprovação das contas. É como voto. Alguma divergência? Com o relator. Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, recurso eleitoral. Aqui só para fazer o registro, foram 7 processos trazidos pelo gabinete do desembargador Cornélio Alves. Tem sido uma média bastante constante. Então, parabéns, desembargador Cornélio. E, na sequência, na relatoria do Dr. Carlos Wagner, o recurso eleitoral número 33, dígito 40, o ano 2017, recorrente Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB,
Diretório Municipal de Guamaré. O advogado é a doutora Miclésia de Souza Câmara. Recorrido Ministério Público. Está em mesa, doutor? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB Guamaré RN, contra a sentença proferida pelo juiz da 30ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas da agremiação recorrente referentes ao exercício 2016, impondo-lhe a sanção de suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário pelo período de 4 meses, nos termos do artigo 49, parágrafo 2º da Resolução 23.464, de 2015, do TSE. Na sentença, o juiz Oacó, em sintonia com os pareceres proferidos pelo Ministério Público Eleitoral, pelo órgão técnico, entendeu que, malgrado a agremiação partidária tenha realizado a sua prestação de contas relativa ao exercício 2016 por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, na forma do artigo 28, parágrafo 3º da Resolução 23.464 de 2015 do TSE, restou evidenciado o trânsito de receitas financeiras na conta bancária do partido, ora recorrente, circunstância que, na compreensão do magistrado, maculou a lisura e a confiabilidade das contas partidárias, o que rendeu ensejo a sua desaprovação. Em suas razões recursais, o recorrente alega que, por um lapso, não consignou na prestação de contas a existência de sobras de campanha. A falha relativa à omissão da movimentação financeira seria apenas de natureza formal e de diminuta gravidade, não podendo, pela dimensão ou pelo valor que representa, ensejar a desaprovação das contas. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral condiciona a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na análise das contas a 3 requisitos: as falhas que não comprometam a rigidez do balanço contábil, percentual irrelevante da mácula frente ao conjunto contábil, a ausência de má-fé do prestador de contas. O recorrente atenderia aos requisitos estabelecidos pela superior instância para aprovação de suas contas com ressalvas, uma vez que a falha consignada na sentença não se revela grave o suficiente para macular suas contas. O vício envolve percentual valor ínfimo no contexto das contas. Não restou comprovada nos autos a ocorrência de má-fé do prestador de contas. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença atacada e julgar aprovadas com ressalvas as suas contas referentes ao exercício 2016. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou também pelo desprovimento da via recursal. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, no caso em apreço, o recorrente almeja a reforma da sentença que desaprovou suas contas partidárias referentes ao ano de 2016, ao argumento de que a omissão de receita financeira verificada nos autos seria falha formal de pequena monta e de pequena gravidade por envolver valor diminuto, em termos tanto percentuais como absolutos. No entanto, essa pretensão, ao meu sentir, não merece acolhida, não merece prosperar, sobretudo porque é posição do Tribunal Superior Eleitoral que as contas devem ser desaprovadas da agremiação partidária com base no artigo 46, inciso 3º, a linha C da Resolução 23.464 do TSE, quando o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos que não corresponde à verdade. Colaciona meu voto um precedente proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, número 1984, de relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que fora julgado em 2017. Essa, inclusive, chancela a leitura do dispositivo do artigo 46, inciso 3º, a linha C da resolução já citada, em que a Justiça Eleitoral deve julgar desaprovadas as contas do exercício financeiro quando for apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos por partido político que não corresponda à verdade. É certo que o valor, e essa é a alegação trazida pelo recorrente, de que o valor é diminuto, o valor corresponde a apenas um montante de R$ 28. No entanto, há uma simples análise
dos autos, é inegável que a agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos no ano respectivo. Ocorre que o órgão fiscal, ao consultar os sistemas auxiliares de fiscalização, verificou a ocorrência de movimentação financeira na conta bancária da agremiação, consistente no depósito de cheque no valor de R$ 28,40. O fato de ter sido detectado trânsito de valores em conta bancária titularizada pelo partido, ainda que em valor aparentemente ínfimo, lança dúvidas acerca do real alcance da movimentação financeira do prestador de contas no exercício, comprometendo a regularidade, a confiabilidade e a transparência das contas em prejuízo à fiscalização do ajuste contábil por essa justiça especializada, de modo a ensejar a desaprovação das contas. E é por esse motivo que eu entendo que inaplicável aqui a hipótese dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que em princípio poderia recair sobre o caso concreto, mas eu considero que essa informação absolutamente inverídica constitui-se em vício grave e insanável, em prejuízo à lisura do balanço contábil e ao controle das contas pela Justiça Eleitoral de 100% das receitas conhecidas, circunstâncias que impedem a aplicação, como já dito, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Diante desse cenário, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, senhor presidente, voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo Partido da Social Democracia Brasileira, Diretório de Guamaré, RN, para manter na íntegra a sentença proferida em primeiro grau. É como voto. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Ricardo. Também acompanho o relator. Doutora Adriana. Doutor Fernando Jales. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Também acompanho. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, prestação de contas número 1000, dígito 92, o ano 2018. Relatoria doutor Dantas de Paiva. Requerente Aline Lima Fernandes. Advogado doutor Doni Alisson. Está em mesa, doutora Dantas? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentadas por Aline Lima Fernandes, pertinente à sua candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais evidenciou as seguintes irregularidades nas contas da candidata. Primeiro, omissão de uma despesa no valor de R$ 3.000, constatada mediante consulta às notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, bem como o seu adimplemento com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha. Segundo, erros operacionais que resultaram na movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha na conta bancária destinada a outros recursos, bem como o registro equivocado no SPCE das despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento, como sendo proveniente de outros recursos, gerando uma incongruência nos dados da prestação de contas. E, por último, transferência do saldo financeiro de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o órgão de direção partidária ao qual a candidata é filiada, em desconformidade com o que está previsto no artigo 53, parágrafo 5º, da Resolução do TSE número 23.553 de 2017. Em razão dessas irregularidades, o órgão técnico manifestou-se pela desaprovação das contas e, da mesma forma, com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral assim opinou também pela desaprovação das contas e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Já no segundo parágrafo do voto, a primeira irregularidade evidenciada pelo órgão técnico consiste na omissão de uma despesa no valor de R$ 3.000, constatada mediante consulta às notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Nesse ponto, cumpre esclarecer que o órgão técnico detectou a existência de duas notas fiscais, que estão citadas no voto, referentes à contratação de confecção de material impresso de propaganda eleitoral, junto ao mesmo fornecedor, que é o senhor Francisco Xavier Oliveira Júnior, cada um no valor de R$ 3.000. A nota fiscal número 3, emitida no dia 3 de setembro de 2018, referente à contratação de 100 adesivos micro perfurados,
com as identificações constantes também no voto, foram detectadas nos autos. Após a análise dos autos, repito, constatou-se que a candidata registrou na sua prestação de contas despesa concernente à nota fiscal 006, mas juntou os documentos comprobatórios referentes à despesa encartada na nota fiscal de 003, de modo que a despesa eleitoral constante da nota fiscal 003, no valor de R$ 3.000, não foi registrada na prestação de contas, mas as suas informações encontram-se devidamente comprovadas nos autos, constando inclusive o comprovante de seu pagamento por meio do cheque, cujo número também está no voto, e do recibo eleitoral emitido pelo fornecedor, razão pela qual não subsiste qualquer irregularidade quanto à despesa encartada na nota fiscal número 003. No entanto, subsiste nos autos a omissão de registro de uma despesa no valor de R$ 3.000, a qual, além de não ter sido registrada na prestação de contas, foi adimplida com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha. A respeito da aludida despesa eleitoral, a candidata informou, mediante nota explicativa, que ela seria objeto de rateio entre a sua candidatura e a do candidato Manuel Cunha Neto, cada qual obtendo a quantidade de 100 adesivos no valor de R$ 1.500. Entretanto, na prestação de contas do candidato Manuel da Cunha Neto, observa-se que foi efetuado o lançamento daquele valor, R$ 1.500, como uma receita estimável proveniente de doação realizada pela candidata que ora presta contas, que está no endereço eletrônico também citado nos autos. Logo, nos termos como consignado na prestação de contas daquele candidato, a responsável pelo adimplemento total da obrigação seria a candidata, havendo apenas a doação estimável de metade do valor da nota fiscal em benefício do candidato Manuel da Cunha. Essa conclusão é corroborada pelo próprio documento fiscal emitido no valor de R$ 3.000 em nome da candidata Aline Lima Fernandes. Além disso, os dados concernentes à despesa eleitoral sob comento não foram lançadas na prestação de contas sob exame, assim como não se detectou nos extratos bancários das contas da candidata nenhum lançamento condizente com aquela obrigação eleitoral, de modo que a referida despesa foi paga com recursos financeiros que não transitaram pela conta de campanha, implicando na desaprovação das contas na forma prevista no artigo 16 da resolução de regência. E aqui eu transcrevo o artigo 16 nesse mesmo sentido. Portanto, além da própria omissão de registro da despesa objeto do rateio, verifica-se também o pagamento de gastos com recursos que não transitaram pela conta de campanha, comprometendo irremediavelmente a regularidade e a confiabilidade da presente prestação de contas. Não bastasse essa irregularidade, quanto ao registro e adimplemento de relevante gasto eleitoral, o corpo técnico deste tribunal ainda evidenciou a ocorrência de erros operacionais, consistente na movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha na conta destinada a outros recursos, assim como o lançamento de dados equivocados na presente prestação de contas, consistente no registro das despesas realizadas com recurso de financiamento especial, como sendo provenientes de conta outros recursos, gerando uma incongruência nos saldos das contas quando confrontados com os respectivos extratos bancários. O órgão técnico observou que o extrato da conta bancária, cujo número está no voto, destinada aos recursos do financiamento especial, apresentou saldo final zero, ao contrário do saldo final constante no SPCE, extrato da prestação de contas extraídos, que indica um saldo de R$ 5.000. Da mesma forma, o extrato da conta bancária, cujo número está também no voto disponibilizado, destinado a outros recursos, apresenta saldo final zero, enquanto a prestação de contas indica um saldo negativo de R$ 4.974,85. O erro se deu em face do cadastro equivocado das informações no sistema do SPCE, no qual as despesas efetuadas com recursos do Fundo Especial foram registradas como originárias de outros recursos,
gerando o saldo negativo no demonstrativo de despesas de outros recursos e o saldo positivo total do demonstrativo de recursos do Fundo Especial. Na verdade, todos os recursos financeiros utilizados na campanha foram provenientes do Fundo Especial para Financiamento de Campanha, revelando que a sobra financeira de R$ 25,15 é originária daquela verba pública devendo ser devolvida ao Tesouro Nacional nos termos do artigo aqui transcrito no voto. Na espécie, considerando que a candidata efetuou a devolução daquele valor ao órgão partidário, é necessária a imposição da devolução daqueles recursos públicos ao Tesouro Nacional nos termos preconizados pelo referido dispositivo da legislação eleitoral. Desse modo, entendo que o conjunto de irregularidades detectadas nos autos converge para um juízo de rejeição da demonstração contábil, especialmente devido à omissão de despesas e da falta de confiabilidade nos dados consignados na presente prestação de contas. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas de Aline Lima Fernandes, pertinente à sua campanha ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018, com a imposição de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 25,15, com a incidência de juros e atualização monetária no prazo de 5 dias após o trânsito a julgado desta decisão. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Processo julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator. Na sequência, é o 10º aí na relação cronológica, é o processo prestação de contas número 1102, dígito 17, ano 2018, relatoria do Dr. Dantas de Paiva, requerente Partido Democrático Trabalhista, PDT-RN, advogado Dr. Gleiber Adriano, responsável Carlos Eduardo Nunes Alves e Aila Maria Ramalho Corteiro de Oliveira, ambos sem advogado cadastrado aqui nos autos. O processo está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, no Estado do Rio Grande do Norte, relativamente às eleições gerais de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias opinou pela desaprovação das contas em virtude das seguintes irregularidades. Primeiro, não apresentação dos documentos e das informações complementares por meio das contas retificadoras, entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha. Terceiro motivo, recebimento de doações e realização de gastos eleitorais em momento anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época. E, por último, a ausência de prestação de contas retificadora corrigindo a omissão inicial relativa à doação financeira realizada a candidato no valor de R$ 342 mil. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou pela desaprovação das contas, senhor presidente, e é o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, as três primeiras e demais, senhor presidente, demais juízes desta corte, as três primeiras irregularidades, elas foram supridas e passaram a se tornar praticamente irregularidades formais, foram supridas naturalmente, e nós estamos superando essas três primeiras em cima de vários precedentes aqui do TRE e também do TSE, e a única que vai nos impor a desaprovação das contas é exatamente o quarto item, quanto à ausência de prestação de contas retificadora. E nesse ponto nós lemos o voto da seguinte forma. Por fim, o órgão técnico evidenciou a ausência de retificação dos dados da prestação de contas final, com o fim de corrigir uma omissão de despesa detectada por meio do cruzamento de dados nos sistemas da Justiça Eleitoral, revelando a omissão de um registro de uma doação financeira realizada ao candidato Carlos Eduardo Alves, no valor de R$ 342 mil. E nos termos do artigo 56 da Resolução 23.553 de 2017,
do TSE, todas as receitas e despesas pertinentes à campanha eleitoral devem ser informadas na prestação de contas eleitoral, especialmente aquelas concernentes às transferências financeiras efetuadas entre o partido político e o seu candidato. Na hipótese sob exame, apesar do órgão partidário ter reconhecido a existência do referido gasto eleitoral, procedendo à juntada de cópia do recibo eleitoral emitido pelo candidato beneficiário da transferência financeira, cuja identificação está nos autos, não houve a retificação da prestação de contas com o registro do valor daquele gasto eleitoral e da receita correspondente. A referida omissão do órgão partidário prestador de contas compromete a regularidade e a confiabilidade dos dados presentes nesta prestação de contas de campanha eleitoral, uma vez que o valor de R$ 1.388.814,60, registrados como total tanto das receitas quanto das despesas, efetivamente foram pagas, sem sobras ou dívidas de campanha. E assim não se afigura correto em face da omissão daquele valor de R$ 342 mil transferidos para a campanha do candidato Carlos Eduardo Alves, de modo que a omissão do referido gasto eleitoral corresponde a um total de 24,62% do montante total de recursos movimentados pelo partido, e assim não se afigura como uma falha meramente formal, revelando grave omissão de despesa, comprometedora da regularidade e da confiabilidade da presente prestação de contas, ensejando, portanto, a sua reprovação. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, no estado do Rio Grande do Norte, relativas às eleições de 2018, combinando-lhe a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário pelo período de 3 meses, nos termos do artigo 77, parágrafos 4º e 6º da Resolução 23.553 de 2017 do TSE. E eu costumava votar aqui anteriormente, até com uma sanção para que os partidos fossem mais diligentes nas prestações de contas, numa suspensão até maior. Agora, diante das alterações do fundo partidário, botar um prazo mais elástico poderá inviabilizar o próprio partido, e por isso nós estamos fixando em 3 meses a suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o prestação de contas número 1205, dígito 24, ano 2018. Relatoria do Dr. Dantas de Paiva, requerente Ricardo José Medeiros da Mota, o advogado Dr. Tiago Cortez. Está em mesa, doutor? Senhor presidente, o advogado, por ter um compromisso em uma audiência no interior do estado, pediu adiamento e nós aceitamos e adiamos para a próxima sessão. Não, mesa. Sessão. Julgaremos na próxima sessão. Seguinte, prestação de contas número 1569, dígito 93, o ano 2018. Relatoria Dr. Dantas de Paiva e requerente Maria Eunice Roque Tavares. Não há advogado cadastrado aqui. Está em mesa, doutor Dantas? Está em mesa, senhor Vossa Excelência tem a palavra, se quiser resumir. Trata-se de processo instaurado neste Tribunal Regional Eleitoral em decorrência da inobservância do dever de prestar contas por Maria Eunice Roque Tavares, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, nos termos do que determina a lei das eleições, além da Resolução 23.553 de 2017. A sessão de análise de contas eleitorais e partidárias, com amparo em relatório extraído do sistema do SPCE Web, informou acerca da existência de contas bancárias abertas em nome da candidata, embora sem movimentação financeira, bem como certificou a ausência de repasses de recursos provenientes de fundos partidários, de fundos públicos, destinados ao financiamento da sua campanha eleitoral, e a inexistência de indícios de recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas. Apesar de devidamente notificada para se pronunciar sobre a omissão quanto ao dever de prestar contas, a candidata manteve-se inerte,
e com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 83, inciso 1 da Resolução número 23.553 de 2017, e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Então, para ser muito sucinto e acompanhando já outras decisões do tribunal, e aqui eu trago várias legislações que foram transcritas, diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, declaro não prestadas as contas de Maria Eunice Roque Tavares, relativas à sua candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, com incidência do impedimento previsto no artigo 83, inciso 1 da resolução do TSE 23.553 de 2017, e é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Matéria já conhecida, voto disponibilizado com antecedência. Todos de acordo, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. E também uma quantidade expressiva na relatoria do Dr. Dantas de Paiva, são 4. 3, porque um foi porque retirado. Um foi retirado. Então, estamos aí naquela máxima de julgar. E aí o culpado foi o advogado que pediu adiamento. Exatamente. Data vênia aos 17 Nada, a turma do primeiro grau está julgando também, então certamente os recursos vão chegar. Estão chegando, O 13º, embargo de declaração da prestação de contas número 1290, dígito 10, o ano 2018, relatoria da doutora Adriana Magalhães e embargante Ezan Girier Lali, advogado doutor Daniel Monteiro da Silva. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor Vossa presidente. Excelência tem a palavra. Senhor presidente, gostaria de averbar minha suspeição, o motivo for Perfeito. esse processo. Já foi feito no julgamento do processo principal. Então, suspeição anotada. Vossa Excelência tem a palavra, doutora Adriana. Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Corte decorrente do julgamento da prestação de contas 060-1290, dígito 10 de 2018, em 22 de agosto de 2019. A decisão colegiada restou assim emendada e eu fiz a transcrição completa e sigo no relatório. Sustento o embargante em síntese ter a Corte incorrido em omissão ao não se pronunciar sobre a declaração da empresa diante da fé de ofício, conforme os artigos 412, 411 e 408, todos do CPC. Também afirma o embargante ter sido um acórdão omisso quanto ao fato de que a empresa teria justificado a extemporaneidade na emissão da nota fiscal eletrônica, cuja comprovação teria sido feita de forma legítima. Segundo narra, a Corte também se omitiu sobre o ônus da prova do MPE, que deduziu o pedido de condenação do embargante, isto porque o embargante se desincumbiu do ônus de provar a justa causa, que o impediu de juntar uma nota fiscal referente à data correta da efetiva contratação dos serviços, conforme prints, fotos e justificativas anexas. Afirma que o tribunal deve manifestar especificamente sobre a ata notarial anexa, que reforça que efetivamente a contratação foi realizada antes da data da votação e que justificadamente a nota fiscal foi emitida posteriormente, razão pela qual requer a juntada da ata anexa e da análise da referida documentação, inclusive com os efeitos modificativos decorrentes dele. Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a omissão e julgar aprovadas as contas do embargante, ainda que com ressalvas. Intimada na qualidade de fiscal do ordenamento jurídico, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se primeiramente pela inadmissibilidade do documento com o qual os embargos foram instruídos, a saber, uma ata notarial emitida pelo 2º Tabelionato de Notas da Comarca São Paulo, porque se trata de um documento que poderia ter sido trazido aos autos em momento anterior. Quanto ao mérito, entende o parquê ter restado claríssimo que o embargante sabe não existir qualquer omissão no acórdão deste tribunal, mas se valeu dos aclaratórios sob esse pretexto para simplesmente tecer argumentos de ataque aos fundamentos invocados por este órgão jurisdicional. Quis disfarçar a confrontação a tais argumentos por meio de um sofisma, a insinuação de que este tribunal só poderia decidir como decidiu se na fundamentação do julgado enfrentasse um a um os argumentos que ele, embargante, afirma terem sido driblados. O enfrentamento de cada um desses argumentos na retórica do embargante seria uma premissa necessária para a conclusão alcançada pelo colegiado.
Afirma ainda o Ministério Público Eleitoral que estes embargos de declaração, portanto, são manifestamente protelatórios, flagrantemente utilizados na esperança de que, na base do esperneio, esse juízo alterasse o julgado que lhe foi desfavorável, sem que precisasse se valer do recurso apropriado, que tem requisitos específicos, inclusive de admissibilidade. É imperioso, assim, que tal atividade seja cooptada na forma do artigo 1026 do Código de Processo Civil. Ao final, requereu o desprovimento do recurso e ainda pugnou pela imposição ao embargante da multa preconizada no artigo 1026 do CPC. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? O voto já está posto para apreciação de Vossas Excelências e eu só chamaria atenção para 2 aspectos. Somente por ocasião da oposição dos embargos de declaração, o embargante trouxe uma ata notarial na qual se justificaria, em tese, o atraso na apresentação da nota fiscal eletrônica. Eu não conheço dessa documentação que foi juntada com os embargos declaratórios, já que não é uma documentação nova e poderia ter sido juntada em momento anterior, isso inclusive em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral. E quanto ao mérito, eu digo que na espécie o acórdão recorrido abordou de forma fundamentada todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, inexigindo-se referência expressa a todos os dispositivos legais postamente violados, bastando que a quaestio iuris tenha sido objeto de deliberação e decisão pelo órgão julgador, como de fato foi no caso concreto. E com esses fundamentos, senhor presidente, em consonância com o parecer do Ministério Público Federal, eu voto por conhecer e desprover os embargos declaratórios opostos por Ezan Gires Elália. Como voto? Doutor Fernando Jales, como vota Vossa Excelência? Acompanho a relatora, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Doutor Dantas de Paiva. Acompanho também, senhor. Doutor Ricardo. Também acompanho. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Do seguinte, prestação de contas número 1113/46, o ano 2018, relatoria doutora Adriana Magalhães, requerente Partido Pátria Livre, Rio Grande do Norte, advogado doutor Diego Henrique, responsáveis Luiz Celso Pinheiro e Raul Isaac Nóbrega Azevedo de Oliveira, ambos sem advogado aqui cadastrado. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor Vossa Excelência presidente. tem a palavra. Tratam os presentes autos de prestação de contas de campanha apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Pátria Livre, PPL, relativo às eleições gerais de 2018. Publicado edital, não houve impugnação no prazo legal. Ato contínuo, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais expediu o relatório preliminar de diligências, no qual apontou a existência de falhas a serem sanadas. Em resposta, o requerente apresentou petição acompanhada de documentos, entendendo suficientes para afastar e sanar os vícios apontados preliminarmente. Com nova vista, a comissão apresentou parecer técnico conclusivo, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, por considerar as falhas remanescentes insuficientes ao comprometimento da integralidade e da confiabilidade das contas apresentadas. De posse dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se igualmente pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Segundo consta do parecer técnico conclusivo da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, remanesceram as seguintes falhas. A primeira foi a entrega intempestiva dos relatórios financeiros e a segunda, a extrapolação do prazo para abertura de conta bancária, além da ausência de procuração para fins de representação processual do presidente e do tesoureiro. O partido está regularmente acompanhado de advogado. E, tendo em vista que essas 3 irregularidades elas são meramente formais, eu estou encaminhando meu voto em consonância com o parecer técnico e também em harmonia com o entendimento ministerial pela aprovação com ressalvas das contas de campanha apresentadas pelo órgão estadual do Partido Pátria Livre. É como voto, senhor presidente? Todos de acordo? Acompanho a relatora. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Na sequência, prestação de contas número 596/76, o ano 2018, relatoria doutora Adriana Magalhães, requerente Partido Trabalhista Cristão, responsáveis Alberto Clemente de Araújo e José Francisco dos Santos Neto. E não há advogado aqui habilitado nos autos, pelo que me foi passado. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor Vossa Excelência tem a presidente. palavra. Tratam os presentes autos do descumprimento ao dever legal de prestação de contas de campanha do órgão de direção estadual do Partido Trabalhista Cristão, PTC, do Estado do Rio Grande do Norte, relativo às eleições gerais de 2018.
Encerrado o prazo para apresentação da prestação de contas final, a sessão de análise de contas eleitorais e partidárias relatou acerca da omissão da agremiação partidária em epígrafe, bem como juntou aos autos as seguintes informações. Primeiro, o espelho da consulta do SPC Web, informando as contas bancárias abertas e respectivos extratos. A segunda, a ausência de repasses de recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E terceiro, a ausência de indícios de recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas. Devidamente citados para sanar a omissão, os dirigentes partidários da época deixaram escorrer o prazo sem manifestação. De posse dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela não prestação de contas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? A matéria já é bem conhecida da Corte e naquilo que importa, eu digo, diante da informação da unidade técnica relativamente à inexistência de repasse de verbas eleitorais oriundas dos fundos públicos para o órgão partidário e ante a ausência de indícios de recebimento de recursos não identificados, inexiste dever de devolução de quaisquer valores ao erário. E sendo assim, em consonância com o parecer do órgão técnico e em harmonia com o entendimento ministerial, eu encaminho meu voto pelo julgamento como não prestadas as contas de campanha do órgão estadual do Partido Trabalhista Cristão PTC relativo às eleições gerais de 2018, aplicando-lhe a sanção de perda do direito do recebimento da cota do fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com a relatora. Com a relatora. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado? Não há. Na ordem administrativa, em razão aqui, nós temos dia 7 e 8 de novembro, aqui em Natal, a realização do COPTREL, que é o Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Então, o nosso calendário, ele restou comprometido naquela máxima de se ter observado a realização das sessões nas terças e nas quintas. E também temos um feriado, dia 21, que também é uma quinta-feira. Por conta disso, eu pedi para que fosse previamente distribuído aí a possibilidade de formarmos aqui um calendário em comum. Foi aprovado por todos e com muita cautela e tudo, doutora Carolina, aqui nós temos sessões nos dias 19 e 20, ela estará ausente na semana inteira, e temos a possibilidade dessa sessão do dia 20, que é uma quarta-feira, trazer para o dia 6, e aí faríamos uma pauta bem enxuta, de modo a não comprometer a sessão do dia 7. É possível? É possível. Seria, então, as sessões. Então, dia 4, que é uma segunda, dia 5, que é uma terça, e dia 6. Se fosse possível fazer essa sessão às 13 horas, que seria uma sessão rápida, para mim seria perfeito. Por conta eu estar dando atenção ao pessoal que vai estar aqui, pode ser? Pode. Então essa da quarta-feira, extraordinariamente às 11 horas. Às 13 horas, desculpe. E aí nós teríamos dia Dr. Zé Dantas. Não, vai estar de férias, por isso que ele não está nem aí. Eu estarei na Terra Santa nesse dia. Teremos 11, 12, 14, dia 19 e dia 26. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Todos de acordo? Todos de acordo. Resolvido. Leandro pode publicar. Eu faço o registro, me faltou aqui fazê-lo no início da sessão, mas eu aproveito a oportunidade. Nós hoje estamos recebendo aqui no nosso tribunal uma comitiva lá do TRE da Paraíba, nosso vizinho, tribunal parceiro aqui, que enviou uma comitiva de servidores. São 7 servidores que vieram aqui ao nosso regional conhecer as boas práticas que levaram à premiação no ranking da transparência e do IGOV-TIC. Na semana passada nós já recebemos a visita de servidores também do TRT da 21ª região, já tivemos mais outras visitas que eu não me recordo, mas fato é que as premiações têm
trazido aí as atenções, e aqui da nossa parte tem sido dado sempre uma atenção especial no sentido de contribuir para que os regionais e tribunais diversos aí possam se aperfeiçoar a partir das boas práticas que aqui foram desenvolvidas. Isso traz mais responsabilidades para os nossos servidores, que lutarão aí para permanecer nessa qualidade de excelência. Por fim, aqui temos um processo administrativo, aí eu fiz colocar em mesa, e aí fiquem à vontade para pedido de fichas para uma análise mais detalhada, que é uma minuta de resolução de comunicação de atos processuais via WhatsApp e correio eletrônico nas prestações de contas. Essa minuta ela foi trabalhada por um certo tempo em uma comissão presidida pelo juiz eleitoral Dantas de Paiva. E aí, como vai Sua Excelência sair de férias em breve, aqui para que ele possa relatar e defender aí a sua aprovação, e aí fica aberto ao debate aí para que a gente possa ou aprovar, ou se for o caso, pedir um tempo para analisar, analisar. Os processuais que não participaram no início, tanto o doutor Ricardo quanto o doutor Carlos. Aí o desembargador Cornélio também já... Bem, eu vou pedir vista. Já antecipou. Mas vamos ouvir o doutor Dantas de Paiva para que possa aí... Senhor presidente, não foi um ato nosso, mas foi fruto de uma comissão, né, a comissão que trabalha as metas do CNJ, e a nossa preocupação, especialmente na prestação de contas, porque os processos de prestação de contas são, quer queira ou não, o carro-chefe do Poder Judiciário, especialmente nesse período. Acredito que 70% dos processos que tramitam e dos feitos que tramitam na Justiça Eleitoral sejam de prestação de contas. Então, seria uma forma de, primeiro, agilizar as comunicações aos partidos, aos candidatos, de uma forma tal que eles pudessem ter ciência e já previamente cadastrados pudessem ser notificados pelo WhatsApp, né, por e-mail e por outros meios eletrônicos já previstos no CPC. E no nosso caso, especialmente pelo WhatsApp, né, nós somos a TI daqui e lá Dr. Marcos deu várias sugestões de como proceder essas notificações, inclusive identificando quem de fato recebeu e leu a mensagem, né? Inicialmente seria somente nas prestações de contas a partir de agora, e não nas que já estão gestadas. E poderia até ser nas atuais, porque os e-mails, por exemplo, e os telefones dos partidos e dos representantes, os delegados, já estão registrados no sistema do tribunal. Então, há sim a possibilidade. A dúvida seria somente, e houve uma discussão na própria comissão de cumprimento de metas, se deveria haver uma adesão dos partidos ou não, né? Inclusive, o nosso pensamento é que a gente não pudesse condicionar a resolução à adesão dos partidos. Eu acredito que quando há uma adesão, dificilmente nesse sistema há uma adesão tranquila, né? Sempre há questionamentos. E o nosso entendimento é que alguns criam as regras e as leis e outros cumprem, né? Então a ideia é trazer a resolução, a minuta para a discussão, criar as comunicações, especialmente pelo WhatsApp, também por e-mail, não só no período eleitoral, mas durante todo o período jurisdicional em que o tribunal e os juízes estão julgando, né? Porque a gente sabe que no período eleitoral as comunicações são mais céleres, inclusive em mural, né? Mas aqui não, seria o tempo todo, e a regra principal é se utilizar de um instrumento que nós usamos hoje como uma ferramenta de trabalho, que é o WhatsApp, e que ele seja considerado para fins de notificação como forma válida e regular, legítima, de notificação aos partidos políticos e aos candidatos, especialmente nas prestações de contas, sem deixar de pensar sempre na possibilidade de ampliar para outros feitos, mas no início seria somente nos processos de prestação de contas, né? Doutor Zé Dantas, a minha preocupação é a seguinte: parece que nos outros tribunais
essa intimação, a parte teria que aderir, seria facultativa, não é isso? E aqui está se impondo, como fosse obrigatório feita, pronto, não precisava a parte aderir, ou então até fazer aquela afirmação, né? Ele se expressar nos autos, dizer, não, eu não quero receber por WhatsApp, eu não aceito, né? Me parece que a resolução está excluindo essas duas hipóteses, né? Tanto de adesão como também da pessoa, né, poder se manifestar nos autos, dizer que não aceita a intimação ao WhatsApp, né? Parece que a divergência é essa, né? A divergência dos outros tribunais. Eu poderia... Estou querendo só abrir o debate para a gente analisar. Né, extremamente importante, até porque não é pacífico, se não estou enganado, nós seremos, se aprovado, o 5º tribunal, né, doutor Zé? Me parece que eu já outro questionamento do Rio de Janeiro também, né, em relação o a essa... Paraná já fez também. E o Paraná, se não me falha a memória, não tem adesão. Mas esse debate é extremamente pertinente. Eu acho que já houve até questionamento. É uma construção que a gente vai fazer para que... Isso é uma observação. Nós estamos num processo de implementação do PJE, o que naturalmente, com o passar do tempo, as notificações, as intimações, as comunicações dos atos serão online, né? A não ser as notificações iniciais, que a gente teria que encontrar uma fórmula, né? A não ser que houvesse um registro prévio dos e-mails ou dos endereços dos partidos políticos e dos candidatos, dos delegados e dos representantes dos partidos, né, de uma forma geral. Mas a ideia era essa, que foi inclusive um debate, a comissão ficou dividida e terminou prevalecendo o nosso entendimento, mas mesmo assim com a possibilidade de alterações pela Corte, naturalmente, depois do debate. Vamos ouvir a doutora Adriana. Eu ontem, senhor presidente, eu tive o trabalho e assim o cuidado de ler toda a resolução e vi que os tribunais que já implementam esse tipo de intimação pelo WhatsApp, a adesão é de fato voluntária, porque eu acho que se for de fato impositivo e se for cogente, a gente vai esbarrar num óbice legal, que é aquele que diz respeito à atribuição de competência para regulamentar essa questão, que é exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral e decorre de lei. Então, se essa adesão não for voluntária, mas for obrigatória, eu acho que haveria, então, nesse caso, um vício de competência um vício de competência regulamentado de nossa parte, até porque se caberia ao Tribunal Superior Eleitoral, não existe uma competência supletiva dos TREs e dos juízes eleitorais. Então, eu acho que isso teria que ser visto com muitos temperamentos, porque ontem, inclusive, eu vi que já foi objeto de mandado de segurança e a deliberação do TSE sobre essa matéria. A deliberação no sentido de... Analisar mandado de segurança que de fato atacou os atos que diziam respeito a esse tipo de incriminação. Não houve decisão ainda do TSE? Não houve decisão, mas houve decisões do TSE a respeito, na verdade, no final das contas, por exemplo, eu peguei esse precedente ontem que dizia sobre a portaria que regulamenta propaganda por meio de carro de som. E o TSE é firme no sentido de dizer que competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral e competência regulamentar apenas do TSE para expedir instruções convenientes à execução dos diplomas legais, não havendo idêntica competência para os TREs e para os juízes eleitorais. Então, se de fato a gente decidir que a aplicação é cogente, ou seja, não há a possibilidade de se aderir ou não, eu não sei até que ponto a gente estaria, então, ferindo essa questão da competência do Tribunal Superior Eleitoral para regulamentar a matéria. Doutor Ricardo, me parece que é... Eu primeiro queria elogiar a iniciativa do Dr. Zé Dantas em buscar uma inovação no sistema de comunicação dos atos processuais. Acho que a tendência, inclusive, é essa mesmo, de buscar celeridade, informalidade. Agora, a mesma preocupação externada pelo Eduardo Cornélio e por doutor Adriano eu tenho, porque, enquanto não previsto em lei, ficaria realmente ao alvedrio da parte do partido anuir ou não a essa possibilidade. Concordo. Mas eu ainda vi aqui alguns pontos, como, por exemplo, a própria regra de contagem do prazo, aqui no artigo 8º, quando diz assim, a contagem do prazo, quando utilizado o correio eletrônico, iniciará 2 dias depois do envio com sucesso do e-mail. Eu creio que a contagem do prazo também é matéria de reserva legal.
nós não poderíamos dispor sobre o dies a quo da contagem. Não sei a opinião aqui dos demais. Eu acho que essa redação do artigo 8º talvez merecesse também uma certa reflexão nossa para verificar se nós não estaríamos aí invadindo matéria privativa de iniciativa legislativa, porque a contagem de prazo não ficaria a cargo da Corte, né, dispor a respeito. E também algumas questões, por exemplo, há uma referência aqui, só pontuando, porque quando o debate for finalizado, eu acho que nós já teríamos mais ou menos assim o recorte dos pontos. Logo no artigo 2º, salvo engano, me ver aqui, para não estar aqui cometendo nenhuma impropriedade em dizer o que não procede. Com relação à previsão de casos omissos, que há alusão exclusiva à iniciativa da presidência. Deixa-me ver aqui. E aí eu fico a pensar como é que ficam os processos de competência do juiz de primeiro grau. Se nós não estaríamos aí também violando uma regra de competência funcional, deixando essas questões, essas omissões. Eu estou procurando o dispositivo. É na parte final, não é? Bom, agora me passou. Qual é? É o 14? Desculpe. O artigo 14. Qualquer dúvida ou omissão será resolvida pelo presidente. Eu acho que, não sei, talvez a gente pudesse melhorar a redação. O 14º. Talvez a gente pudesse melhorar a redação no sentido de fazer a ressalva das situações em que o processo esteja sob a responsabilidade do juízo de primeiro grau, não sei. Ficou assim me parecendo a questão da competência funcional apenas no que diz respeito a isso. Foram os pontos que aqui, muito rapidamente, eu verifiquei, sem embargo de elogiar o trabalho, que eu acho que só vem a demonstrar o progresso aí na análise das questões que dizem respeito à comunicação dos atos. Eram esses os pontos que eu queria destacar. Doutor Carlos Wagner, quer Senhor presidente, eu queria aguardar o voto do eminente desembargador Cornélio Alves, porque com relação a essa questão da possível vício de iniciativa, porque não poderia este Tribunal Regional Eleitoral disciplinar uma comunicação processual, teria que ser facultativa, obrigatória. O Código de Processo Civil trata disso, da prática eletrônica dos atos processuais, e reserva aos tribunais assim disciplinar. E tem que ver também se não é do próprio interesse do advogado esse acesso. Eu acredito que é muito mais também interesse deles, porque hoje o WhatsApp é uma grande ferramenta de rede social, de fácil comunicação, e os advogados entre si trabalham, todo mundo trabalha aqui com o WhatsApp. E a minha dúvida é saber, por exemplo, se vai também o conteúdo da decisão, dos atos processuais também, ou é só a informação de que existe um ato que foi... Como é que é a operacionalização de... Porque eu não sei se está... Está dito no texto. Está colocado no texto, acho que inclusive diz que é por arquivo PDF. Tá? Vai em arquivo PDF, né, da decisão. Senhor presidente. Mas eu vou aguardar. Trazer Perfeito. Mas eu não vejo que há problema quanto a se instituir, porque também a facultatividade gera um fosso entre aqueles advogados que são entusiastas e aqueles advogados que querem criar talvez alguma dificuldade, que é uma minoria, mas vai ter alguém que vai questionar, e toda uma iniciativa de melhorar essa comunicação processual, essa celeridade. Acho que a gente tem que ver a comunicação processual de maneira pragmática para facilitar a praticidade do trabalho. Se é algo que vai melhorar a atividade dos advogados, da atuação, acredito que haverá resistência, mas essa resistência será muito mínima e que acredito que não compromete. Mas eu vou aguardar o voto apresentado pelo desembargador Cornélio, para depois me debruçar sobre essa matéria, sobre as questões realmente que foram suscitadas aqui. Acho melhor. Eu não sei nem se vou apresentar o voto de vista. Eu pedi só para analisar e já suscitei essas questões, porque eu vejo que elas têm uma divergência. Né? Extremamente pertinente, doutor Ricardo.
me permita só fazer um registro. Nós estamos aqui recebendo a visita do presidente da AMARNE, Dr. Erval Sampaio. Seja bem-vindo, Dr. Erval. E destacar também essa minuta, ela já vem sendo trabalhada há mais de 60 dias, doutor Zé Neto? Há mais de 60 dias. Quando o desembargador chegou aqui... Não, de Glauber Alves, doutor Glauber Alves, ele tinha um processo na relatoria dele e surgiu, ficou empatado aqui na corte, e aí para que pudéssemos aqui trazer um consenso. Inclusive, nos considerando, nós citamos como fundamento da minuta e da resolução a decisão já tomada pelo TRE em cima dessa matéria, que foi entendendo como um ato, uma comunicação idônea, sem nenhum problema. E a decisão nesse sentido. E outra coisa foi, desculpe, Demardo Corneto. E outra coisa foi que a OAB nós chamamos para debater aqui. Foi dado um prazo para que pudesse se manifestar e a OAB não apresentou nenhuma sugestão. Na verdade, senhor presidente, eu entrei em contato com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, que é o doutor Abraão, e o doutor Abraão disse que havia sido encaminhado para a presidência, mas a presidência não tinha repassado à comissão. Então, eu tomei a liberdade de encaminhar para ele o texto da resolução. Mas, se não estou enganado, o próprio doutor Abraão ele estava presente na reunião. Ele... do doutor Aldo, presidente, e doutor Tiago Cortez. E aí, por óbvio, a autoridade que deveríamos nos reportar seria o presidente da OAB. E aí foi dado esse prazo e fato é que, expirado, não houve nenhuma sugestão ou até mesmo qualquer crítica. Mas me desculpe, doutor Fernando Jales, Vossa Excelência. Senhor presidente, louvar também o doutor José Dantas aí pela iniciativa. E além das preocupações que já foram postas aqui, seja em relação à necessidade de adesão, seja em relação, o doutor Ricardo falou, da questão do início de contagem do prazo, que talvez seja uma matéria de fato reservada, né, a uma lei, eu me preocupo e trago isso à discussão também, é a questão das confirmações de leitura, sobretudo no aplicativo WhatsApp. Todos nós aqui somos usuários e tem lá ferramentas que você sabe quando houve a leitura, acho que tem uma, quando marca de azul, mas tem a opção lá de não se marcar de azul. Então, eu tenho muita preocupação de alegações de eventuais nulidades por causa dessas confirmações de leitura. Sobretudo, tem um artigo aqui da minuta que ela fala que a contagem do prazo iniciará no dia seguinte à confirmação da disponibilização da mensagem pelo aplicativo, independentemente da confirmação de leitura. Aí eu trago só isso à discussão também, porque isso depende da tecnologia embarcada na plataforma digital, que no caso seria o aplicativo WhatsApp. Estou falando especificamente do aplicativo WhatsApp. Não sei se seria o caso, talvez, aí eu não sei também se o tribunal dispõe de estrutura para isso, de se pensar num aplicativo próprio para esse tipo de comunicação, a depender de adesão ou não. Estou só trazendo essa preocupação, doutor José, também em louvor aqui e em homenagem ao debate, e louvando de fato a... Nós discutimos esse ponto também, inclusive com a TI, que hoje é a melhor do Brasil, que é coisa boa, e ele tem sim instrumentos, foi discutido isso, porque não tem 100% de possibilidade de facilitar para todos os juízos, inclusive no interior, né, há essa dificuldade. Mas tem equipamentos, assim, tem instrumentos possíveis para que se faça essa notificação, seja aqui detectado, seja registrado pelo próprio sistema, levando-se em consideração essas preocupações, porque é possível que haja alterações no aplicativo do WhatsApp para que ninguém possa dizer se você leu ou não, mas há como dizer se você recebeu. E a preocupação foi encaminhado? Foi. Foi recebido? Sim. Então, depois de recebido, contar-se-á o prazo, né? Mas a TI diz que tem como operacionalizar essa resolução se ela for aprovada. Só para complementar, desculpe, outros sistemas eletrônicos que nós utilizamos já contam com esse sistema de contagem, em que, se não houver a confirmação no sistema de que aquela pessoa teve acesso ao conteúdo,
e nunca se suscitou que houvesse algum tipo de legalidade ou reserva legal nessa matéria. O CRETA é assim, se você não acessa aquela intimação, considera-se intimado automaticamente, que deve ser um procedimento eletrônico, porque senão a parte poderá também ela manipular o momento em que inicia o prazo. Então, 10 dias para leitura. 10 dias para leitura automática. O CRETA, doutor Carlos, eu acho que é aquele sistema próprio lá da Justiça Federal. A gente tem 2 diplomas legais, que é a lei do processo eletrônico, que é uma lei que é muito rica em termos de aspectos que dá margem à utilização desses recursos. Por isso que eu não vejo, em princípio, aí qualquer tipo de violação à lei. E tem o Código de Processo Civil também, que dá essa delegação, a meu sentir, aos tribunais para disciplinar da melhor forma. O ideal seria o TSE fazer. Eu concordo, doutora Adriana, porque aí daria uma uniformidade em todos os tribunais eleitorais no país. Eu concordo. Só um detalhe rápido. A minha indagação é só com referência ao critério de contagem do prazo. De início de contagem. Eu não sei se a margem de discricionariedade que o Código de Processo conferiu aos tribunais chega a tanto, no sentido de alterar a contagem do prazo. Porque imaginemos que o meio de contagem de um prazo no processo tenha sido e para outro ato processual tenha sido esse. Nós podemos, ao adotar uma contagem de prazo diferente, ferir até o princípio da igualdade, da isonomia. Você está, por exemplo, conferindo a uma parte, num dado momento, uma oportunidade com mais largueza, com mais amplitude, já no outro momento com mais restrição. A preocupação que eu tenho é com relação à contagem, tá entendendo? Não é outra, não. Quanto à possibilidade do uso do aplicativo, eu sou a favor. Eu não vejo a semelhança do entendimento de que o CPC já nos conferiu essa oportunidade. Agora, a contagem, eu creio que seja de reserva legal. Por isso que eu estou colocando esse ponto, não é fazendo nenhum tipo de censura à possibilidade de se fazer o uso do aplicativo. É apenas com relação a esse aspecto aí, para não gerar quebra de isonomia. Esse tipo de questionamento pode nulificar o processo todo. Doutor Ricardo, você não se permite, mas o detalhe trazido por doutor Carlos Wagner é que já existe uma utilização semelhante à que está sendo proposta por doutor José Dantas, lá no sistema CRETA, e de muito tempo, e nunca houve assim qualquer questionamento. Eu compreendo as razões de Vossa Excelência. Eu digo, mas, por exemplo, com essa previsão de que a contagem do prazo só começa depois de 2 dias, é assim que é previsto lá no Congresso? Não. Doutor Carlos Wagner. Lá são 10. Mas aqui a Justiça Eleitoral, os prazos são bem mais curtos, né? Senhor presidente, a minha preocupação, na verdade, é no sentido de que o CRETA, por exemplo, para você operar lá no Justiça Federal, nos processos, eu acho que é do juizado especial. Exato. Todo o processo está dentro do CRETA e todas as movimentações processuais, sentenças, as intimações mesmo estão dentro do CRETA. Então, para você acessar o processo eletrônico em si, você tem que estar cadastrado e manusear o CRETA. A mesma em relação ao PJE. Aqui, sobretudo em relação ao WhatsApp, é uma tecnologia que ela é usada e não se pode fugir dela. Minha preocupação é só essa questão das confirmações de leitura, perfeito, porque está se colocando para um ambiente externo, né? Que não seja o sistema. Essa a minha perfeito, doutor Fernando. Para concluir, doutor Ricardo... muito rápido, só para confirmar que, por exemplo, essa referência ao CRETA, no tocante ao início do prazo só depois de 10 dias, é porque tem previsão legal. Decorre da lei do processo eletrônico. Enquanto que a lei do processo os 2 dias dá não. os 10 dias. Os 2 dias não tem previsão legal. É por isso que eu insistia e insisto nesse aspecto, porque lá há um apoio normativo para que haja a contagem com base nos 10 dias, enquanto que a referência aos 2, está entendendo? Ficou, vamos dizer, no vácuo normativo. É somente isso. Aqui me parece, doutor Zé Dantas, se utiliza do próprio CPC quando trata dessas possibilidades de uso dos meios eletrônicos para a comunicação e deixa a regulamentação para os tribunais. Então teria aí o suporte legal. Mas assim... Que é a lei de 2006, né? Essa lei de 2006 e o Código de Processo Civil de 2015. Exatamente. Então, mas eu quero parabenizar a Corte. Eu fiquei extremamente feliz com o debate aqui ocorrido e não poderia deixar por mais tempo de trazer à
a deliberação da Corte. Eu peço, assim, encarecidamente ao desembargador Cornélio, eu perguntei aqui ao doutor José Dantas e eu não vou fazê-lo sem a presença dele. Ele vai sair de férias e a última sessão que vai participar antes do gozo... Dia 30. Dia 30, nós não temos dia 30. Na próxima semana. Temos dia 29. 30 é uma quarta. Não, 29. Temos dia 29, que é a próxima 30, sessão. Não sei 29 e 31, né? pode ser, pronto. Então, dia 29. E aí, para a gente otimizar a assessoria dos gabinetes, com as sugestões que tiverem, já podem encaminhar ao doutor José Dantas para tentar consolidar e trazer as sugestões de redação a partir daquilo que for apresentado como contribuição. O que Vossa Excelência entender, já que deve ir aí, a relatoria, embora seja da presidência, mas eu delego a Vossa Excelência. Vossa Excelência já pode trazer consolidado e aquilo que for de dúvida a gente traz para debate aqui no próprio tribunal. Perfeito assim? Tá ótimo. Todos de acordo? Então, às 15 horas e 29 minutos eu declaro encerrada a presente sessão.